Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou aqui para a gente fazer a correção da avaliação de matemática do nono ano, tá certo? Aquela avaliaçãozinha que vocês fizeram, né, do Mais Pike. E meu nome é Evanilson Souza. Espero que vocês consigam tirar suas dúvidas e façam alguma anotação que vocês queiram, perguntar depois, porque, tá bom? Então fiquem bastante à vontade e vamos para a primeira questão. Nessa primeira questão aqui, pessoal, ela diz assim, ó, Rafael estava andando de patins em linha reta e precisou fazer uma mudança de direção para desviar de um poste. O trajeto percorrido por Rafael está representado na malha quadriculada abaixo. Então a gente observa aí a malha quadriculada, né? O ângulo alfa, que representa a mudança de direção feita por Rafael, é um ângulo. Item A, agudo. Item B, obtuso. Item C, raso ou reto, né? O item D. Aí, pessoal, eu fiz aqui um zoom aqui para a gente analisar melhor esse desvio aí feito por Rafael. E aí a gente observa que esse desvio aqui, né, ele é um ângulo menor que 90 graus, né? Ou seja, menor que um ângulo reto. Se ele é um ângulo menor que um ângulo reto, ele é um ângulo o quê? Agudo, não é isso? Então esse ângulo aí é um ângulo agudo, ou seja, item A. Na verdade, gente, você vai observar a palavra que tem no item. No caso, você deve ter marcado o item que tem a palavra agudo, porque essa prova aqui ela mudava, né? Cada pessoa que entrava, o item ia mudando, certo? A ordem para você marcar. Então, por exemplo, o agudo poderia estar no A, no B, no C ou no D, né? Depende da prova. Na prova que eu peguei, o item, né? O agudo está no item A, tá certo? Então aí o item agudo. Na questão 2, né? Ela diz o seguinte: observe a reta numérica representada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Aí a gente vai observar essa reta, né? Justamente esse pedacinho aqui, ó, né? Que é onde vai dar mais ou menos uma ideia da resposta que a gente quer. Ou seja, eu fiz até um zoom aqui para melhorar a compreensão. Aqui, pessoal, olha só, o que você vai fazer aqui? Você observa que a distância aqui, se você observar esse ponto aqui, ó, ele é exatamente 2,5. Ou seja, se aqui é 2,4 e aqui é 2,5 e essa partezinha aqui, ó, está dividida em 10 partes iguais, isso significa que se você tem 2,4, a partir do primeiro pontinho aqui, do primeiro espaço, você vai contar 2,41, 2,42, 2,43, 2,44, 2,45, 2,46, certo? Então aí a gente já encontra o item correto, né, que é o item que tiver o número 2,46. No meu caso aqui foi o item D, tá certo? Então 2,46 é a resposta dessa questão aí. Passando para a próxima questão, temos uma questão relacionada a perímetro, pessoal, aqui, viu? E aí muitas pessoas se confundiram nessa prova aqui. Tinha duas questões relacionadas a perímetro e infelizmente algumas delas ainda acabam invertendo, né? Trocando. Às vezes calcula área sendo perímetro ou vice-versa, né? Mas nesse caso aqui, a questão diz assim: o desenho abaixo representa a vista superior do telhado da casa de Mauro.
ele irá contornar todo esse telhado com calhas para captação da água da chuva. Qual é a quantidade mínima de calhas necessárias para contornar todo esse telhado? Então aí você já observa que a unidade de medida que está sendo utilizada aí na figura é metros, né? Então você já sabe que a resposta vai ser tantos metros. Primeira coisa, olha só, você vai observar, gente, que para você descobrir a medida desse ladozinho aqui, você vai pegar a medida lá de cima, certo? Menos 4, que é justamente o pedacinho que pega aqui, ó, certo? Então, 12 menos 4 igual a 8. Ou seja, essa partezinha aqui que está com essa setinha, mede 8 metros. Passando, você tem nessa outra parte, né? 11 menos 6. Por quê? Você pega o 11 dessa parte total aqui, menos o 6 lá da parte oposta. Certo? Então, 11 menos 6 é igual a 5 metros. Agora, você pode calcular. O que você vai fazer? Você vai somar tudo. 11 mais 12, mais 6, mais 8, né? Mais 4 também. E mais 5. Você somando aí, você vai obter exatamente 46. Certo? E teria uma outra possibilidade também para você resolver essa questão e chegar à mesma resposta. Qual seria? Aí a gente já sabe qual é o item, né, que vai marcar, que é o item que tiver 46. Você poderia imaginar que esta figura seria um retângulo, né? Em vez dessa parte que está para dentro, ela poderia estar para fora, formando realmente um retângulo. E aí você teria que, nessa primeira parte aqui de baixo, olha só, vai medir exatamente igual a parte lá de cima, 12 metros. E a do lado vai medir 11 metros igual a da esquerda. Então agora você tem um retângulo, aí você faria, né? 11 mais 12 mais 11 mais 12 dá exatamente 46 também, tá certo? Ou então você poderia fazer também 11 vezes 2, né? 22. Aí o 12 vezes 2, né? No caso, 24. Aí somaria os dois valores também. Você obteria a mesma resposta, 46. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Observe a expressão no quadro abaixo, né? No caso aqui você tem uma expressão numérica, onde no máximo aqui você observa duas potências, né? Então se você tem aí potência, multiplicação, subtração, você obviamente vai começar a resolver pelas potências, né? Então você tem, primeiro aí resolvendo as potências, você tem menos 2 ao quadrado igual a 4, né? Aí quando o expoente é par, a resposta, né, o número, o resultado da potência sempre vai ser um número positivo. Aí repete, menos 3 vezes menos 5, menos, e aí você tem menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo dá igual a menos 27, e aí você tem uma potência com expoente ímpar, né? Então mantém-se o sinal da base, ou seja, menos 27. O próximo passo agora é resolver a multiplicação. Então vai ficar 4 menos 3 vezes menos 5, menos 15, né? Menos 27. O próximo passo você vai eliminar o parêntese, os dois que tem aí. Então vai ficar 4, e aí você faz o jogo de sinais, né? Aqui. Tá certo? Aqui foi a multiplicação. Você faz o jogo de sinais, então vai ficar 4 mais, né? Porque menos e menos é mais 15, e menos também lá, ó, mais 27, certo? Na sequência aqui você vai somar 4 mais 15, 19, e aí eu repeti o mais 27. 19 mais 27 é exatamente igual a 46. Então você vai marcar o item que tiver 46. Olha a diferença aí do 46 para o menos 46, viu, gente? Então o item que você vai marcar aí é o que tiver o número 46. No meu caso, o item D, certo?
A próxima questão, né, observe abaixo a tabela com o desempenho dos estudantes brasileiros nas avaliações de matemática do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Né? E você tem os anos na tabela e você tem o desempenho em matemática no ano de 2000, 2003, 2006, 2009 e 2012. A questão, pessoal, quer saber justamente qual foi, né, o período que teve o maior crescimento em desempenho. Então aqui no caso você iria fazer uma diferença, né, ver qual tinha sido a diferença, por exemplo, dos anos de 2000 e 2003. Aí você pega o valor de 2003, que é 356, menos o valor de 2000, que foi de 334. Você tem um valor aí de 22, né, pontos de diferença no desempenho em matemática nesses 2 anos. E vai fazer o mesmo processo com os outros 4 anos também. E aí você observa que o ano, né, que obteve o maior crescimento no desempenho em matemática foi entre os anos 2000 e 2003, tá certo? Então aí marcando, no meu caso, o item A. Então você vai marcar aí, né, deveria ter marcado o item que tinha entre os anos aí 2000 e 2003, tudo bem? Então questão 6 diz assim: Sérgio comprou uma geladeira de R$ 1.790 em uma loja virtual. Por ter efetuado o pagamento através de boleto bancário, ou seja, à vista, né, ele ganhou um desconto de 15% sobre esse valor. Qual foi o valor que Sérgio pagou por essa geladeira? Aí você tem: quanto custa a geladeira? Né? 1.790. Mas ele pagou em boleto e tinha um desconto de 15%, não é isso? Ou seja, quanto será que foi esse desconto? E depois desse desconto, quanto Sérgio pagou pela geladeira? Então, nós temos aqui 1.790, que é o valor da geladeira, vezes 15, né, que é a porcentagem, dividido por 100. Você tem um total de 1.790 vezes 15 dá 26.850, dividido por 100 vai dar exatamente 268,50 centavos. Evanilson, achou a resposta, né? Já essa daí. Não. Isso daí, gente, é exatamente o valor do desconto, tá certo? Mas a questão quer saber quanto o Sérgio pagou, e não o valor do desconto, tá certo? Então, para você saber quanto ele pagou, você vai pegar o valor da geladeira, que era de 1.790, menos o valor do desconto, que agora você sabe que foi de 268,50. Fazendo essa divisãozinha, aí você vai ter 1.521,50. Então, isso aí foi o preço da geladeira, não é isso? Então, você irá marcar o item que tiver 1.521,50. No meu caso, o item D. Certo? Próxima questão. Aqui é uma questão de área, muito simples também. Né? O desenho abaixo, em cinza, representa o esboço de uma praça de lazer. Estou lendo muito bem. Cada quadrinho dessa malha equivale a 40 metros quadrados. Pronto. Você sabe que cada pontinho desse, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Cada quadradinho desse daqui, ó, tem 4 metros quadrados, certo? Cada um. Se você sabe que cada um é 4 metros quadrados, a questão quer saber, né, a área total. Primeira coisa, saber quantos quadradinhos tem. Se você contar esses pontinhos vermelhos aí que eu fiz, você vai encontrar exatamente 28. Né? E aí você multiplica por 4 metros quadrados, você vai obter exatamente 112 metros quadrados. No caso, né, o item que você vai marcar seria o item que tivesse 112. No meu caso, o item C. Ok?
Próxima questão, era mais uma questão de interpretação, mas algumas pessoas se confundiram também nessa questão, porque achavam que era diária e calculou. Não é que o cálculo, né? Não é que o pensamento tenha ficado errado, ficou correto, mas a questão está pedindo perímetro, né? E não área. Ela diz assim: no desenho abaixo, né, o desenho 2 foi obtido a partir de uma redução do desenho 1. Qual é a relação entre o perímetro do desenho 2 e o perímetro do desenho 1? Aí você vai dizer, se é, por exemplo, o perímetro do desenho 2 é 3 vezes menor que o perímetro do desenho 1. O perímetro do desenho 2 é 9 vezes menor que o perímetro do desenho 1. Para poupar um pouco de tempo, quantos quadrados tem na figura 1? E aí essa pergunta que eu fiz está errada, tá bom, gente? Não é quantos quadrados, mas sim quantas unidades de medida tem. Aqui, ó, você vai contar todas elas. Somente aqui, ó, esses espaços aqui. Se fosse área, você iria contar tanto aqui das bordas quanto, né, de dentro, mas não é. Então você vai contar somente as bordas, dá um total de 36. E na figura 2, você vai 1, 2, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 na figura 2, certo? Ou seja, 36 dividido por 12 dá 3. Ou seja, em relação ao perímetro, né, do desenho 2, né, o perímetro do desenho 2 é 3 vezes menor que o perímetro do desenho 1. Ou seja, 3 vezes menor que o desenho 2. Certo? Então, aqui o item que você iria marcar seria, no caso, o que tivesse essa afirmação. O perímetro do desenho 2 é 3 vezes menor que o perímetro do desenho 1. No meu caso, o item A. Certo? Então vamos para a próxima questão. 9, mais uma questão aqui de porcentagem. Em uma determinada loja, um tipo de computador no valor de R$800 foi dividido em uma promoção com um desconto de 15%. Esse computador foi vendido por... Gente, aqui além de ser porcentagem, né, tem a relação de desconto, tá certo? Então aqui você vai descobrir quanto que 15% equivale em 800 e depois subtrair este valor que você vai conseguir de 800. Então vai ficar mais ou menos assim, 800 vezes 15, né, dividido por 100. 800 vezes 15 dá 12.000, dividido por 100 dá 120. Ou você poderia ter feito assim, ó. Você poderia ter cortado aqui, ó, esses dois zeros, que é muito mais fácil também. 8 vezes 15 dá 120. Aí esse valor aqui, dessa multiplicação aqui, já viria direto para a resposta aqui, ó. Não era bem mais simples, né? É porque eu gosto de dificultar mesmo. Aí, quando você descobrir o 120, aí você vai pegar o valor que custava o computador barato, viu? Menos o valor do desconto, que foi de R$120, você sabe agora. Então, 800 menos 120 dá exatamente 680. No caso, você vai marcar o item que tiver 680. No meu caso, o item A. Tudo bem? E aí, gente, essa é a questão 10, né? A última questão diz o seguinte: o médico de Laura receitou um antibiótico para tratar uma infecção de garganta. O tratamento de Laura consiste em tomar um comprimido de 500 mg 2 vezes ao dia durante 10 dias. Quantos gramas, essa já é a questão, quantos gramas desse antibiótico Laura deverá tomar durante esse tratamento? Então é gramas. Quer saber quantas gramas ela vai tomar durante o tratamento e não quantos miligramas, tá certo? Então aqui eu trouxe aqui, né, o significado da siglazinha, da letra, né? G igual a grama.
dizer miligramas, para você não esquecer. E aí a gente sabe que 1 grama equivale a 1000 miligramas, né? Então, para começar, o que a questão diz, né? Que ela vai tomar 2 vezes ao dia um total, né, de 2 comprimidos e cada comprimido tem 500 miligramas. Isso, né, dá um total de 1000 miligramas por dia, concorda? Na sequência, você sabe que foram 10 dias, ou seja, 10 dias vezes 1000 miligramas por dia dá um total de 10.000 miligramas durante o tratamento, né? Só que a questão está pedindo em quê? Em gramas, não em miligramas. Então você vai ter que transformar essas 10.000 miligramas em gramas, certo? O que você vai fazer? Pegar 10.000 miligramas e dividir por 1000. Dividindo por 1000, aí você vai obter exatamente 10 gramas. Então, no caso aí você vai marcar o item que tiver 10 gramas. No meu caso, o item B, tá certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa correção, né? Se puder, segue aí o meu humilde canal, tá certo? E é isso, pessoal. Até uma próxima.